Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso canal. E hoje eu quero abrir o meu coração para o seu no Notas do Secreto. Só que, claro, antes de eu compartilhar um pouquinho aqui sobre a ofensa, você precisa curtir aqui o canal, ativar o sininho e, óbvio, né, enviar para suas amigas, para que elas não se sintam ofendidas. É inevitável, seremos ofendidas. Quando eu entendi que eu não consigo bloquear aquilo que as pessoas fazem ao meu respeito, mas eu consigo escolher as minhas atitudes e os meus sentimentos em relação ao que elas fizeram, eu fui liberta de muitas coisas que me aprisionaram. Mas eu quero te dizer que, com toda a certeza do mundo, você já foi ofendida. Você já foi ofendida com atitudes, você já foi ofendida com palavras, você já foi ofendida com julgamentos, calúnias, críticas. Mas eu tenho certeza que, infelizmente, você já ofendeu alguém. Mas sabe que eu estava meditando esses dias na palavra de Deus. E Jesus, ele deixou um ensinamento tão lindo para nós, que está lá em Lucas 17. Jesus estava ensinando sobre a fé. E eu quero compartilhar com vocês. Olha o que ele disse. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levarem desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Então eu quero dizer para vocês que quero trazer esse tropeçar, é impossível fazer alguém tropeçar, como dizendo assim, é impossível fazer alguém não nos ofender. Mas olha que interessante a revelação que Deus me deu quando eu estava meditando nessa palavra, que diz assim, ó: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. E tanta gente fala, né? Eu tenho que perdoar 70 vezes 7. E parece que quando a gente fala isso, quando a gente está ferida, magoada, entristecida, é tão fácil ouvir. E às vezes dá até um ruim dentro da gente, né? A pessoa fala, tem que perdoar 70 vezes 7. Mas como? Como que eu vou perdoar? E aí olha o que os apóstolos disseram para o Cristo, aquele que estava ensinando, para o mestre. Disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E aí eu fiquei, Jesus amado, os discípulos que caminhavam com o Senhor, aqueles que viram milagres, aqueles que olharam coisas grandiosas que o Mestre fez. Não me lembro de pedir para eles pedirem para Jesus aumentar a fé deles para eles verem o paralítico andar, para o cego enxergar, para o surdo ouvir, mas eles pediram fé para perdoar quem ofendia, para perdoar quem magoava. Então eu entendi que a gente precisa pedir para o Senhor, para Ele aumentar a nossa fé, para que a gente consiga perdoar as ofensas que nos causaram. Mas sabe que eu entendi nessa minha jornada, na minha caminhada com o Senhor, que o problema não está na ofensa. O problema não está na ofensa em si, mas com toda certeza, o problema está no que nós fazemos com a ofensa quando ela chega até nós. Quais são os frutos que essas situações nos geram? Às vezes nós ficamos amarguradas, às vezes nós ficamos irritadas, escandalizadas, geram ressentimentos, raiva, ira, inveja, disputa,
comparação, competição, e aí muitas vezes nós ficamos paralisadas nesse lugar, porque nos sentimos ofendidas. E eu li esses dias, eu estava meditando nas minhas notas do secreto, porque é por isso que esse quadro nasceu, Notas do Secreto, que é onde está aqui, ó, meu bloco de notas, onde eu anoto os downloads que Deus me dá. E eu estava lendo, eu escutei um testemunho que me fez chorar. Esse testemunho fala que um rapaz, ele congregava em uma igreja, e ele ia nos encontros, né, nos cultos, e em vários lugares, e ele ficava impressionado porque as pessoas sentiam a presença de Deus e se derramavam em lágrimas e choravam, né? E ele se sentia uma geladeira. Ele não conseguia derramar uma lágrima. E até que um dia alguém falou sobre ofensa. Até que um dia alguém falou sobre perdão. E aquela palavra tocou fortemente no coração dele. Então ele pegou o telefone, ele se permitiu. Porque às vezes nós ouvimos as palavras, nós ouvimos falar sobre perdão, nós ouvimos falar sobre não nos ofender, mas nós não nos permitimos que essa palavra entre no nosso coração. Nós não permitimos que ela faça morada em nós, nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. E ele se permitiu naquele dia. Ele abriu mão da ofensa. Então ele pegou o telefone e fez uma ligação. E ele ligou para a mãe dele. E ele disse para ela assim: me perdoa, eu te perdoo, porque você me deixou na maternidade com 6 meses. E eu quero te perdoar. E a resposta dela para ele naquele momento foi: faz 36 anos que eu me odeio porque eu tive essa atitude. E ali os dois choraram, se perdoaram. E aquela atitude dele de deixar aquela ofensa que deixou ele tão duro, tão amargurado, tão ferido, tão seco por dentro, não libertou só a vida dele, mas libertou a vida de outra pessoa. Então, às vezes, uma atitude nossa liberta muitas pessoas. E eu quero te encorajar com esse testemunho. Eu quero te dizer que Deus, ele também falou comigo de uma forma muito especial num outro momento da minha vida. E agora que eu quero ser bem vulnerável, assim, sabe? Abrir. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e a gente imagina que elas têm uma vida perfeita. Ou que elas não passam por problemas, ou que elas não passam por situações dolorosas, que elas não passam por ofensas, por perseguição, por calúnias. E isso não é verdade. E sabe que eu tive um momento da minha vida de algumas ofensas, mas teve uma, assim, que me deixou muito ferida. Porque as ofensas que mais doem, as que mais machucam, são aquelas que nós não esperamos. São, na maioria das vezes, as pessoas que a gente mais ama. E as pessoas que mais têm intimidade na nossa vida. Porque, afinal, a gente criou uma expectativa naquele relacionamento, a gente criou uma expectativa naquela pessoa. E eu me lembro que eu estava muito ferida, muito magoada, muito triste, muito abatida. Mas, em todos esses momentos da minha vida, eu não corro para as redes sociais para falar da minha dor. Eu não corro para as pessoas para me vitimizar e dizer: olha como eu tô ferida. Mas eu corro para os pés da cruz. Eu corri para o meu secreto com Deus, lá para o meu momento com o Senhor, e eu chorei. E chorei muito. E aí eu estava ali só chorando. E eu disse assim para Deus: por quê? Senhor, por que isso comigo de novo? Senhor, por que essa pessoa fez isso comigo? Senhor, hoje eu amei, eu servi, eu abracei, eu abri minha casa, minha vida, os meus negócios, eu abri tudo. Por que, Deus, essa pessoa fez isso comigo?
E aí eu tive uma resposta. E talvez essa resposta vai te chocar. O Espírito Santo só falou assim na minha mente. 2 Coríntios 12, 7. Eu li todo o capítulo, claro, mas eu vou te ler o que Deus me disse naquele momento da minha dor, das minhas lágrimas. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Nossa, naquele momento eu estava chorando, desesperada, me vitimizando. Ai, eu sou uma coitada, ai, eu sou maravilhosa, por que fizeram isso comigo? E o Espírito Santo, como um pai que cuida, que discipula, que direciona, que encoraja, que transforma, me disse: esse é o espinho da tua carne. Continua a leitura. E eu continuei. Sabe o que diz o 15? No versículo 15. Eu nunca vou esquecer desse dia. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Paulo estava dizendo isso à igreja de Coríntios. E aí, minhas amadas, queridas, mulherada linda, maravilhosa, eu pude entender nesse capítulo que independente do que fizeram para mim, independente das palavras que disseram sobre mim, e independente das críticas, independente dos julgamentos, independente das calúnias, independente das mentiras, eu tenho que amar. Eu tenho que servir. Eu tenho que me importar, mesmo com aqueles que me feriram. E quando eu entendi isso, eu parei de me ofender. Quando eu entendi isso, eu já entendi assim, ok. Quando a ofensa chegar, é o meu espinho que está ali para me lembrar que eu não devo ser orgulhosa, que eu não devo ser cheia de mim mesma, que eu não devo achar que eu sou superior a alguém, ou que eu sou tão boa, que eu não tenho que perdoar ninguém, porque eu sou superior aos outros. E a Bíblia fala lá em Filipenses que nós devemos agir com humildade e nos sentirmos inferiores aos outros, ou melhor, que os outros sejam superiores a nós. Então, quando a gente começa a praticar o que está escrito na palavra de Deus, a gente para de se vitimizar, de se ofender, de se justificar, de querer trazer conforto ou mudar o que alguém sente em relação a nós. Tá tudo bem. Tá tudo bem essa pessoa pensar isso, tá tudo bem ela sentir isso, tá tudo bem ela agir dessa forma, tá tudo bem ela querer me ofender, tá tudo bem ela querer trazer coisas dolorosas para minha vida, porque ela só vai trazer coisas dolorosas para minha vida se eu permitir que isso me paralise. Então talvez você acha que você está paralisada porque você foi ferida bruscamente por alguém que você amava tanto. Você acha que você está paralisada, que a sua raiz, que a sua dor é porque fizeram algo para você, que você é a coitadinha, você é a vítima. Mas eu quero te dizer que você está paralisada porque você não soube lidar com a ofensa que chegou até sua porta. E que, na verdade, o que Deus nos ensina nas Escrituras é que nós devemos não nos sentir ofendidos e não esperar que o outro seja perfeito. Porque a gente mede o outro, a gente quer que o outro seja tão perfeito, que o outro seja tão bom, que o outro seja uma pessoa assim que nos honre, que nos exalte, que nos ame. Mas enquanto o que nós somos para o outro? Será que nós não somos capazes de perdoar uma ofensa porque nós somos tão superior assim? Será que nós nos sentimos tão intocáveis? Será que a gente está carregando uma falsa humildade de, eu sou a vítima, eu sou a coitadinha? E enquanto, na verdade, é o nosso orgulho, o nosso ego, que lá no nosso íntimo se sente tão superior ao outro, que acha que aquela ofensa é tão grandiosa que ela não merece
ser perdoada. Então eu quis trazer esse vídeo, sabe por quê? Porque muitas mulheres estão paralisadas na ofensa. Elas estão paralisadas num comentário de uma rede social. Elas estão paralisadas porque alguém não cumprimentou. Elas estão paralisadas porque alguém não deu oportunidade. Elas estão paralisadas porque elas não foram promovidas no trabalho. Elas estão paralisadas porque os funcionários traíram elas e fizeram coisas horrorosas na empresa delas. Elas estão paralisadas porque elas foram traídas pelo marido. Elas estão paralisadas porque elas foram traídas pelos amigos. E enquanto, na verdade, tudo que a gente passa não deve nos paralisar, mas deve nos impulsionar para o próximo nível. Então eu compartilhei essa palavra sobre ofensa porque eu tenho ouvido de muitas mulheres coisas difíceis, dolorosas, situações desafiadoras. Mas eu sempre digo para elas, isso não te define. Isso não mostra o que você é. Você precisa passar por cima disso, se diminuir diante de Deus e deixar que Jesus aumente a tua fé para que você consiga perdoar todos os ofensores. Então eu quero te encorajar com esse vídeo. Não pare nas ofensas. Não deixe que as ofensas parem a sua vida, parem o propósito de Deus, parem os sonhos de Deus, parem a missão que Deus te confiou. Sabe por quê? Porque elas não vão parar. Eu queria tanto te dizer nesse vídeo, encerrar esse vídeo agora e dizer assim, ai, fica tranquila, as ofensas nunca mais vão chegar até você. Na Bíblia fala, é inevitável, vai acontecer. E muitas vezes. Não espere perfeição das pessoas, porque elas não vão te entregar a perfeição, porque você também não é perfeita. Então, apenas continue caminhando e abra o seu coração hoje e perdoe. Libere perdão, sabe por quê? Não vai ser só você que vai ser liberta das correntes da ofensa. Aquela pessoa que te ofendeu, talvez ela carregue uma corrente tão pesada que você nem imagina. Então, perdoe, libere e viva os sonhos de Deus para a sua vida. E não espere que as ofensas, você vai perdoar essa ou tantas outras e pronto, agora não vai mais chegar. Elas vão continuar chegando. Mas é como você lida com elas que define o destino que você vai chegar. Aonde você vai ir. Porque com certeza Deus, Ele quer que você chegue no centro da vontade dEle. E que você viva a plenitude que Ele reservou para a sua vida. Mas só você tem o poder de decidir se você quer estar nesse lugar ou não. E eu quero encerrar esse vídeo te dizendo que a ofensa, ela chegou até você. Mas ela não precisa ir para onde Deus está te levando. Vá e deixe todas as ofensas para trás. Que Deus te abençoe. E em nome de Jesus, que a fé inunde o teu coração e que você perdoe todas as ofensas. Um beijo, que Deus te abençoe e envie para suas amigas para que elas não sejam mulheres ofendidas, mas que elas sejam mulheres cheias da glória de Deus. Beijo, até o próximo vídeo.